Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, peço que vocês abram as suas Bíblias em Tiago capítulo 4, dos versos 13 a 17. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta manhã. E o tema da nossa exposição é: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Tiago 4, do 13 ao 17. Leiamos com reverência a palavra do Senhor. Afabilidade dos projetos humanos. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua graça e a Tua iluminação por meio do Teu Santo Espírito, para que venhamos, ó Deus amado, aprender mais da Tua santa e bendita palavra. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, continuando as nossas exposições nessa carta, nessa epístola de Tiago, no sermão anterior nós vimos Tiago denunciar a maledicência, o pecado de falar do irmão como uma forma de orgulho que invade o território que é exclusivo de Deus. Quem julga o próximo está, na prática, se colocando no lugar do único legislador, como vimos, e juiz, daquele que pode salvar e destruir. Era um texto apenas de 2 versículos, apenas, mas de profundidade e aplicações que foram consideráveis para nós. Agora chegamos a uma nova sessão ainda desse capítulo 4. O tema ainda é o orgulho humano. E Tiago, ele não saiu desse assunto desde o versículo 1, mas aqui a manifestação mudou. Antes era a língua que julgava. Aqui são os planos que excluem a Deus. Antes o crente usurpava o trono do juiz. Aqui ele age como se fosse o senhor do futuro. Esses 2 pecados são diferentes na forma, mas eles são idênticos na raiz. Em ambos a criatura se esquece de que é criatura. Em ambos o homem age como se não precisasse de Deus para nada, nem para avaliar o irmão e nem para planejar o amanhã. O que torna, irmãos, esse texto particularmente desafiador é a sua normalidade. Isso mesmo. Tiago não está falando de vícios obscuros, nem de pecados que todos reconhecem imediatamente como graves. Ele está falando de algo que fazemos rotineiramente, sem cerimônia e quase sem perceber. Planejar o futuro com confiança absoluta em nós mesmos. Traçar metas, definir objetivos, organizar a vida como se o amanhã nos pertencesse. Esse texto, irmãos, é portanto um espelho. E como todo espelho, fiel pode ser desconfortável. Então vamos dividir essa exposição aqui em 4 pontos. Eu irei falar uma vez, mas eu vou ficar repetindo ao longo do sermão. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é o pecado denunciado. Planejar como se Deus não existisse, que é o verso 13. O segundo, a realidade ignorada. A vida é vapor, o verso 14.
A postura correta, o terceiro ponto, se o Senhor quiser, é o verso 15. E o quarto ponto, dois pecados nomeados, a jactância e a omissão, os versos 16 e 17. E depois partiremos para a conclusão e as aplicações. Que o Espírito Santo, irmãos, nos abra os ouvidos e o coração para que esta palavra ela não passe por nós sem nos transformar. Então vamos ao primeiro ponto dessa exposição. O pecado denunciado, planejar como se Deus não existisse. Confira aí no verso 13. Ele vai dizer: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago abre esta sessão com um apelo que é direto e contundente. A expressão aqui que ele usa, e que algumas traduções rendem como atendei agora, ou ouvi, é um chamado urgente à atenção. É um tom de quem identificou um perigo real e não pretende tratá-la com suavidade. Ele usará o mesmo recurso no capítulo 5, que ainda iremos verificar, ao se dirigir aos ricos opressores. Nos dois casos, há uma denúncia em curso e Tiago quer que ninguém escape de ouvi-la. Então vamos ver alguns subpontos dentro desse ponto que falamos, que é o pecado denunciado, planejar como se Deus não existisse. Nós temos aqui o retrato do comerciante e o que ele revela. O exemplo concreto que Tiago usa é o de um comerciante, como vimos, que elabora um plano detalhado de negócios. O plano tem cidade de destino, prazo definido, que aqui é 1 ano, a atividade clara, qual é? Comprar e vender. E o objetivo preciso, que é lucrar. Tudo muito racional, muito organizado, muito semelhante a qualquer empreendedor que sensato faria. E é exatamente aqui que está a armadilha, irmãos. O pecado que Tiago denuncia não é o comércio, nem o planejamento, nem a busca legítima por sustento e prosperidade. A Escritura ela valoriza o trabalho honesto, a administração responsável e o planejamento prudente. Provérbios é um livro inteiro dedicado a ensinar o caminho da sabedoria prática na vida cotidiana. O problema está em outro lugar. Observe aí com atenção o discurso do comerciante. Ele fala: iremos, passaremos, negociaremos, lucraremos. 4 verbos, todos na primeira pessoa do plural. Todos apontam para ações que o próprio comerciante executará, controlará e concluirá. E em nenhum momento, em nenhuma palavra desse discurso, Deus é mencionado, considerado ou consultado. O texto original é ainda mais expressivo nesse ponto. O comerciante fala de uma cidade específica, como se soubesse com certeza que chegará até ela. Fala de um ano inteiro, como se o tempo lhe pertencesse. Fala de lucro, como se o resultado estivesse garantido pela qualidade do seu planejamento. É um discurso de autonomia absoluta. E é esse, precisamente, o pecado que Tiago denuncia. Não é que Deus esteja negando em tese. Provavelmente o comerciante que Tiago descreve se declara até um crente. Frequentaria a sinagoga da época ou a comunidade cristã. Saberia até recitar as escrituras, mas na hora de planejar a vida concreta, a viagem, o seu negócio, o lucro, Deus simplesmente não aparece nessa equação. A fé ficava em um compartimento, os planos ficavam em outro. Temos também a sabedoria do Antigo Testamento, que já havia apontado para isso.
Tiago não está inventando um princípio novo. Toda a tradição da sabedoria do Antigo Testamento já havia ensinado que o futuro pertence a Deus e não ao homem. Provérbios 27:1, ele é direto. Ele diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. E também em Provérbios 16:9, o sábio reconhece: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há aqui, irmãos, uma teologia completa do planejamento. O homem, ele pensa, ele projeta, ele organiza, e isso é bom e é necessário, mas é Deus quem dirige. O homem propõe, Deus dispõe. O erro não está em traçar caminhos, mas em supor que a execução desses caminhos não depende de ninguém além de si mesmo. Também em Provérbios 19:21, o ensinamento ele é reforçado. Ele vai falar: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Irmãos, quantos projetos têm prevalecido na nossa vida porque eram os nossos, e quantos foram descartados porque eram os de Deus? A pergunta, ela deve nos incomodar. Ela incomoda. Também temos a parábola do rico insensato. Jesus, ele ensinou exatamente o mesmo princípio numa das parábolas mais diretas do Evangelho. Lá em Lucas 12:16-21, um homem com uma colheita extraordinária, você lembra? Colheita abundante, se vê diante de um problema de quê? De excesso. E começa a falar consigo mesmo. Aí ele fala, lá em Lucas 12:18-19, e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. O discurso é iluminador. Eu farei, construirei, armazenarei, direi à minha alma. Tudo na primeira pessoa. Eu. Tudo sob controle. Tudo calculado. Nenhuma palavra sobre Deus. E a resposta divina é imediata, logo em seguida, no verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus, ele encerra, irmãos, a parábola com uma sentença que define o pecado aqui central. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A insensatez não estava na prosperidade em si, estava na prosperidade sem Deus, nos planos sem o Senhor dos planos. Tiago e Jesus estão pregando a mesma coisa. E o Espírito Santo quer que essa verdade alcance o nosso coração hoje, irmãos. E aí chegamos ao nosso segundo ponto desta mensagem. A realidade ignorada, a vida é vapor. A realidade ignorada, a vida é vapor. Verso 14, acompanha aí. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Depois de retratar o pecado do comerciante arrogante, agora Tiago fundamenta sua crítica em uma realidade que o orgulho humano sistematicamente ignora, que é a brevidade e a fragilidade da nossa vida. Ele o faz com uma pergunta que é retórica: que é a nossa vida? E então responde com uma das imagens que são mais poderosas da Escritura: nós somos neblina, ou seja, nós somos vapor. E aí vamos ver alguns subpontos dentro desse ponto principal da realidade ignorada, a vida é vapor. A imagem do vapor. A palavra que Tiago usa
em grego pode ser traduzida literalmente por vapor ou névoa. É a imagem de um sopro de ar quente no amanhecer frio, ou da névoa que cobre os campos ao amanhecer e logo desaparece, assim que o sol sobe no horizonte. Acredito que todos os irmãos já viram algo assim, né? Existe, por alguns instantes, visível, real, até palpável, e então se vai sem deixar rastro algum. O que é impressionante, irmãos, nessa imagem não é apenas a brevidade que ela evoca, mas também a fragilidade. O vapor não desaparece por um acidente externo. Ele desaparece porque é, por natureza, transitório. Ele não foi feito para durar. E o texto nos diz, é assim que somos. Não porque algo de errado aconteceu conosco, mas porque somos criaturas, seres dependentes, seres limitados no tempo, sustentados não pela nossa própria energia, mas pela graça sustentadora de Deus. Também temos aqui uma teologia da fragilidade humana. Essa é uma verdade que percorre toda a Escritura quando a lemos. Quando você vê no Salmo 39, esse salmo é uma meditação longa e honesta sobre a brevidade da vida. E lá no versículo 5, o salmista ele vai confessar: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, diz o salmista. A expressão traduzida aqui como vaidade no Salmo 39 é a mesma palavra hebraica que domina todo o livro de Eclesiastes, que significa literalmente sopro ou vapor. Algo tão leve, tão breve que mal pode ser captado. É a mesma imagem que Tiago usa aqui. A vida humana, irmãos, em sua dimensão temporal, é esse sopro fugaz. O Salmo 103 também expande essa imagem com uma beleza poética e teológica. Ele vai falar: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E o Salmo 90 também, que é uma oração de Moisés, ele fala, essa realidade é apresentada aqui com solenidade. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É importante, irmãos, notar que esses textos não são cantos de desespero, são confissões de lucidez. O salmista ele reconhece a brevidade da vida que não está, e ele não está aqui se lamentando da existência, mas está se orientando corretamente diante de Deus. E é exatamente por isso, irmãos, que o Salmo 90 encerra com um pedido que se tornou uma das orações mais sábias das Escrituras. Ele fala: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias não é uma prática ruim, é uma disciplina espiritual. É o exercício de nós lembrarmos todos os dias que o tempo ele é limitado, que o futuro pertence a Deus e que cada dia é um presente, não um direito adquirido. Também porque ignoramos essa realidade. A pergunta que esse texto naturalmente suscita é: se a brevidade da vida é tão claramente ensinada pelas Escrituras, por que continuamos a agir como se fôssemos imortais? A resposta está na estrutura do orgulho humano. O orgulho, ele não precisa negar Deus abertamente. Basta ignorá-lo na prática. E uma das formas mais eficazes de ignorar a sabedoria de Deus é ignorar a própria fragilidade.
Se o homem não se ver como vapor, não sentirá necessidade de se submeter a Deus, que sustenta cada sopro de vida. Pensemos, irmãos, de forma concreta. Quantas decisões nós tomamos assumindo que estaremos vivos amanhã para executá-las? Quantos projetos nós arquitetamos para 5, 10, 20 anos, sem nenhum espaço de abertura à soberania de Deus? Não é necessariamente impiedade consciente, muitas vezes o simples esquecimento da condição de criatura. Tiago, ele nos tira desse esquecimento com uma palavra direta. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Essa ignorância, irmãos, do amanhã não é um defeito a ser corrigido com mais informação ou mais planejamento. É uma realidade constitutiva da criatura. Nós não sabemos o que o amanhã trará, porque nós não somos Deus. E reconhecer isso com humildade é o começo da sabedoria. E o que isso produz, então, no crente? Quando a consciência da fragilidade da vida não é uma ideia abstrata, mas uma convicção viva e funcionante, ela produz no crente pelo menos 3 coisas que Tiago quer ver em seus leitores. O primeiro, produz humildade. O homem que sabe que é vapor não fala como quem controla o futuro. Ele fala como quem depende de Deus para cada novo amanhecer. Segundo, além da humildade, produz gratidão. Cada dia que começa, cada planejamento que se concretiza, cada saúde que se mantém, tudo se torna razão de gratidão genuína, quando o crente sabe que não era garantido. Terceiro, além da humildade e gratidão, produz urgência espiritual. Se a vida é vapor, irmãos, o que fazemos com ela importa imensamente. Em Efésios, capítulo 5:16, lá Paulo nos convoca a aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Não com ansiedade, mas com a consciência de que cada dia é uma oportunidade preciosa e irrepetível. E então, irmãos, chegamos ao nosso terceiro ponto desta mensagem. A postura correta, se o Senhor quiser, nos verso 15. A postura correta, se o Senhor quiser. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então chegamos aqui ao coração do texto. Até aqui Tiago denunciou o pecado e expôs a realidade que o comerciante estava ignorando. Agora ele apresenta a alternativa correta. Qual é? Ela está contida em uma expressão pequena, mas que tem um peso teológico enorme. Se o Senhor quiser. O que essa expressão pressupõe? Para entender aqui, irmãos, o que Tiago está pedindo, é preciso perceber que está implícito nessa expressão. Ela não é uma frase de cortesia religiosa, não é um costume cultural sem conteúdo. Ela pressupõe uma teologia inteira sobre Deus, sobre o homem e sobre a relação entre ambos. Pressupõe, em primeiro lugar, que Deus existe e governa ativamente. O Senhor que quer é um Deus que ele é um Deus pessoal, que não apenas criou o mundo e deixou a própria sorte, mas que governa cada detalhe da história humana, inclusive a viagem do comerciante, o sucesso do negócio, o número de anos de vida de cada um. Essa é a doutrina bíblica da providência. Pressupõe também, em segundo lugar, que o futuro não pertence ao homem. O amanhã não está em poder de quem faz o melhor planejamento.
de quem tem mais recursos ou quem trabalha com mais afinco. O amanhã está nas mãos de Deus. E isso não é uma limitação, é uma libertação, irmãos. Significa que o crente não precisa carregar o peso de controlar o que não está em suas mãos. Pressupõe também, em terceiro lugar, que a vontade de Deus ela é boa e pode ser desejada. Submeter os planos ao Senhor não é uma submissão pessimista, é uma confiança filial. É o reconhecimento de que o Pai Celestial conhece melhor do que nós o que é bom para nós e que, portanto, queremos o que Ele quer. E isso, irmãos, não é fatalismo. É fundamental esclarecer o que Tiago não está dizendo, porque o texto pode ser mal interpretado de duas formas opostas. De um lado, pode-se entender a expressão "se o Senhor quiser" como uma desculpa para a passividade ou a preguiça. Não adianta planejar, porque tudo depende de Deus. Essa não é a mensagem de Tiago. A Escritura ela é clara ao valorizar a diligência, o trabalho responsável, o planejamento prudente. O homem ele foi criado para agir, para trabalhar, para cuidar da criação. E essa vocação, ela não foi revogada pela soberania de Deus. Muito pelo contrário, irmãos. É dentro dessa soberania que o trabalho humano encontra sentido. Do outro lado, pode-se interpretar a expressão como um fatalismo mecânico, ou seja, a ideia de que tudo já está determinado e que, portanto, o que formos fazer, faremos de qualquer maneira. Essa também, ela não é uma visão bíblica. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ela a enquadra. Somos responsáveis por nossas escolhas, mas essas escolhas acontecem dentro da providência de um Deus que governa soberanamente. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 5, que trata da providência de Deus, articula esse equilíbrio com precisão. Lá vai falar que Deus governa todas as coisas, das maiores às menores, segundo o conselho da sua própria vontade, mas o faz de tal forma que preserva a natureza das causas secundárias, incluindo as ações livres e responsáveis dos seres humanos. A providência não é um mecanismo que nos torna robôs. É o governo sábio de um pai que dirige soberanamente os passos dos filhos responsáveis. E como os apóstolos viveram essa realidade? O que é especialmente significativo é que o próprio Paulo, que foi sem dúvida um dos homens mais organizados e estrategicamente orientados no Novo Testamento, ele usava regularmente esse tipo de linguagem ao falar de seus planos. Lá em Atos 18, 21, ao se despedir da igreja de Éfeso, Paulo ele vai dizer: "Se Deus quiser, voltarei para vós outros." Também Paulo, em 1 Coríntios 4,19, ao falar de uma visão futura da igreja de Corinto, ele diz: "Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser." E em 1 Coríntios 16, 7, ao tratar também dos planos da sua viagem, Paulo vai dizer: "Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir." Paulo, irmãos, não era um visionário ingênuo que não planejava. Ele tinha suas rotas de viagem, estratégias missionárias, objetivos claros. Quando lemos as Escrituras, nós vemos bem isso de Paulo. Mas cada plano era feito com abertura explícita para a vontade do Senhor. Havia uma coerência entre o que ele pregava e como ele vivia. Não por acaso a tradição cristã ao longo dos séculos adotou em correspondências e documentos a expressão latina
Deo volente, que significa Deus querendo, se Deus quiser, frequentemente abreviada como dever. Era uma prática concreta de colocar por escrito aquilo que a fé professava. O futuro está nas mãos de Deus, não nas nossas. Também temos uma postura aqui, não uma fórmula. É importante, irmãos, porém, não reduzir o ensino de Tiago a uma simples questão de vocabulário. Não se trata simplesmente de acrescentar, se Deus quiser, a nossa fala, ao final de cada frase para cumprir uma exigência formal. Isso seria transformar a humildade em hábito verbal vazio. O que Tiago está pedindo é uma postura do coração. É a disposição interior de quem genuinamente reconhece que o futuro pertence a Deus, que a vida é um dom diário e não uma posse permanente, e que os planos mais bem elaborados precisam ser submetidos à soberania de Deus. Há uma diferença enorme entre dizer, se Deus quiser, como bordão cultural, e viver de joelhos diante do Deus que governa o amanhã. Tiago quer a segunda coisa. A expressão verbal é apenas o reflexo exterior de uma convicção, irmãos, interior profunda. A pergunta que esse versículo nos coloca, então, é essa. Quando você faz seus planos profissionais, planos familiares, financeiros, ministeriais, qual é a postura real do seu coração? Há uma abertura genuína para que o Senhor redirecione, cancele ou transforme aquilo que você organizou com tanto cuidado? Ou os planos são decididos primeiro e Deus ele é consultado apenas como uma formalidade? Agora, irmãos, entramos então no nosso quarto ponto. 2 pecados nomeados, a jactância e a omissão. 2 pecados nomeados, a jactância e a omissão, está nos versos 16 e 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago aqui encerra esta sessão com 2 versículos que funcionam como um diagnóstico e uma sentença. O versículo 16 nomeia o pecado da arrogância. O versículo 17 introduz o conceito do pecado de omissão. E juntos, irmãos, eles fecham o argumento com uma precisão que não dá margem para escapatórias. Então vamos ver alguns subpontos. Primeiro, o pecado aqui, a arrogância dos planos aí, como vimos no verso 16. A palavra que Tiago usa no original grego para descrever as arrogâncias aponta para um tipo específico de atitude, a de quem alardeia o que não possui, especialmente em termos de poder e controle. É a presunção de quem fala como dono do que não lhe pertence. É a voz que diz, iremos, passaremos, lucraremos, como se o futuro fosse propriedade particular. Essa palavra aparece no Novo Testamento também em 1 João 2,16, onde João a inclui entre as coisas que são do mundo e não do Pai. Está associada à ideia de uma confiança deslocada, uma confiança que deveria estar em Deus, mas foi transferida para si mesmo. E Tiago classifica essa jactância de forma severa. Ele diz, toda jactância semelhante a essa é maligna. Não é imprudência, não é imaturidade, é maligna. E o uso desse termo não é acidental aqui. O planejar sem Deus, o agir como senhor do próprio futuro, não é um equívoco inocente de quem ainda está aprendendo.
é uma expressão de natureza que é pecaminosa, que busca autonomia em relação ao Criador. E isso, irmãos, nos ajuda a entender, porque a questão dos planos não é apenas um tema de gestão de vida, é uma questão espiritual. O coração que planeja sem Deus está, no fundo, afirmando que pode ser senhor de si mesmo. Está repetindo em escala cotidiana e doméstica o antigo pecado da queda. A criatura que deseja ser como Deus e quer a autonomia que não lhe foi dada. Também temos aqui uma autocrítica que ela é necessária. Antes de passarmos para o versículo 17, vale a pena permanecer um momento nessa acusação de Tiago e deixá-la nos examinar com honestidade. É possível ser, irmãos, um crente de longa data, frequentador fiel dos cultos, conhecedor das doutrinas da soberania de Deus e ainda assim planejar a vida cotidiana com a mesma arrogância do comerciante que Tiago descreve no texto que lemos. A distância entre o que cremos doutrinalmente e o que a nossa vida concreta demonstra, ela pode ser enorme. Há uma diferença entre confessar que Deus é soberano no credo e viver como se Deus fosse soberano na agenda semanal. Entre saber que a vida é vapor e de fato tratar cada dia como um dom recebido e não como um direito assegurado. Entre dizer, se Deus quiser, e genuinamente submeter os planos ao Senhor, quando Ele os redireciona de forma que não nos agrada. Tiago nos chama a essa coerência. E isso, irmãos, exige mais do que ajustes na linguagem. Exige uma transformação do coração. Vemos aqui também o segundo pecado, o pecado à omissão. O verso 17 que lemos. O versículo 17 é a primeira leitura inesperada nesse contexto. Tiago, ele acabou de falar sobre a arrogância dos planos e agora ele encerra com uma afirmação sobre quem sabe fazer o bem e não o faz. A conexão não é imediata, mas ela é profunda. A chave aqui está na palavra sabe. Tiago está falando, irmãos, de quem sabe o que deve ser feito. E o contexto implica que depois deste sermão, os seus leitores agora eles sabem que devem planejar com a abertura para a vontade de Deus, sabem que a vida é vapor, sabem que a arrogância dos planos é maligna, e quem sabe o bem e não o pratica, comete pecado. É a forma mais direta e honesta de dizer, esse texto as tornam responsáveis. A ignorância pode ser atenuante, mas aqui ela foi removida. Você ouviu, você entendeu, e o que fará com isso? O pecado de omissão, o pecado de não fazer o que sabe que deve ser feito, é um dos mais sutis, ao mesmo tempo, mais sérios denunciados na Escritura. E ele não deixa rastros visíveis da mesma forma que o pecado ativo. Não há uma ação concreta a ser julgada, nenhum ato que todos possam ver. Há apenas a ausência do bem que deveria ter sido feito. Mas Tiago, ele é claro. Essa ausência, ela é pecado. O comerciante que aprendeu hoje sobre a soberania de Deus e amanhã ele volta a fazer os seus planos com a mesma autonomia de antes. Esse homem, ele não pecou por ignorância. Ele pecou por desobediência consciente. E há, irmãos, uma dimensão coletiva nisso aqui também. Quantas igrejas sabem que deveriam orar com mais dependência de Deus, planejar com mais abertura para o Espírito Santo, conduzir seus ministérios com mais humildade
e menos confiança nas próprias estratégias e não fazem, esse também é o pecado da omissão que Tiago descreve. Então partimos para a nossa conclusão. E meus amados irmãos, Tiago ele nos conduziu aqui nesse texto por um caminho que pode ter sido desconfortável e que precisava ser. Todos nós fazemos planos. Ele nos mostrou que o orgulho humano não precisa se manifestar em grandes gestos de rebeldia para ser perigoso. Ele mora nos planos cotidianos, na agenda da semana, nos projetos do próximo ano, no modo como falamos do futuro como se ele nos pertencesse, no silêncio ensurdecedor de Deus que domina nossa programação de vida. Ele nos mostra que a vida é vapor, não como um convite ao desespero, mas como chamado à lucidez. A criatura que conhece os seus limites está em condições de confiar no Criador, que não tem limites. O homem que sabe que é vapor não vive com menos intensidade, vive com mais dependência de Deus e por isso com mais paz. Ele nos mostrou aqui também a postura correta diante do futuro. Não a passividade, não o fatalismo, mas a abertura real e sincera para a vontade de Deus, soberano e bom. Se o Senhor quiser, não é uma fórmula, mas é uma confissão. É reconhecer que o amanhã pertence a Ele. E Ele nos nomeou 2 pecados com os quais todos precisamos lidar, que foi a arrogância de planejar como donos do futuro e a omissão de não praticar o que agora sabemos ser correto. À luz do Evangelho, porém, esse texto não termina na condenação. Termina no Deus que salva. O Deus soberano que governa todos os nossos amanhãs é o mesmo que, segundo o conselho eterno da sua vontade, enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo veio não para executar os seus próprios planos, mas para cumprir a vontade do Pai. Você lembra que lá em João 6,38, Jesus ele diz com clareza: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo, irmãos, é o único ser humano que jamais disse: iremos, faremos, lucraremos, sem submeter cada plano ao Pai. Cada passo do seu ministério foi em obediência à vontade do Pai, inclusive e especialmente ao passo que o levou à cruz. E é exatamente ali, irmãos, na cruz, que Deus soberano, que governa o futuro, encontra o homem que vive como se fosse dono do futuro. Porque foi pelos nossos planos arrogantes, irmãos, pelos nossos futuros mal administrados, pelas nossas omissões e jactâncias, que Cristo morreu. O peso de tudo isso foi posto sobre ele e ele carregou até o fim. Efésios 1:11 nos diz que em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse é o Deus a quem submetemos os nossos planos. Não um Deus indiferente ou imprevisível, mas um Deus cujos propósitos são eternos, são sábios e bons, e cujo maior plano foi a redenção em Cristo. A resposta ao texto de Tiago, portanto, não é apenas ética, não é simplesmente esforce-se para planejar com mais humildade. Ela é evangélica, é voltar ao Deus que governa o futuro e que já demonstrou a qualidade do seu governo na cruz e na ressurreição do Filho. E essa palavra, irmãos, nos faça crentes mais lúcidos sobre a fragilidade da nossa vida, mais humildes nos nossos planos, mais dispostos a renunciar ao controle que nunca foi nosso, mais confiantes no Deus que sustenta
a cada novo dia. E que possamos, irmãos, dizer, não como um bordão, mas como confissão: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra ela é fiel, a Tua palavra ela é contundente, ela vai no mais íntimo do nosso coração, Pai, e ela nos mostra a verdade, a realidade, que somos, ó Deus, como um vapor, como um sopro. Nós somos peregrinos, ó Pai, nessa terra estranha, rumo à cidade celestial. Ó Deus, que graça maravilhosa é o Senhor nos lembrar nessa manhã que, ó Deus, de fato temos que fazer planos, mas sim colocar todos os planos sob a vontade do Senhor. Lembrar que sem o Senhor, ó Deus amado, tudo é vaidade, todos os nossos planos é vaidade. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, a submeter a nossa vida, a nossa família, o nosso amanhã, debaixo da Tua soberana provisão, ó Pai amado. E, ó Deus, nós confiamos em Ti, porque o Senhor, ó Deus, tem nos iluminado por meio da Tua palavra. E, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, cada dia mais fazer com que eu e os meus irmãos venhamos a confiar em Ti, incondicionalmente, mesmo diante, Senhor, de adversidades, mesmo diante de planos nossos que fizemos que foram frustrados, porque confiamos somente em nós. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a daqui para frente lembrar sempre de pôr toda a nossa vida diante do Teu altar. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.